Bolsonaro se livra do TCU. Não de investigação criminal. Porque olha, mas os bolsonaristas estão numa animação. Eles estão loucos. Assim, agora vai o mito, vai recuperar. Não, mas eles estão fazendo uma confusão. É verdade que nunca ninguém perdeu dinheiro sendo mau caráter e investindo em confusão. É raro. Se for um pilantra competente, investir em confusão, infelizmente, acaba dando resultado. Eu expliquei ontem aqui que o TCU, provocado por um deputado bolsonarista, o Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, teve de se pronunciar. Lula pode ficar com o Cartier, o relógio que ele ganhou em 2005, durante uma viagem à França, da própria empresa, ou não pode? Relator, Antônio Anastasia. E o Antônio Anastasia disse, bom, eu sou membro de uma corte de contas. Eu tenho de decidir segundo a jurisprudência da Corte de Contas, que é o TCU. E este TCU decidiu em 2016, tem um acórdão, e portanto vale aquilo que foi decidido a partir de 2016, que a apresentaiada toda não pertence aos presidentes, a não ser aquilo que for personalíssimo ou material perecível, né? Ganha pistache, não traz pistache, nem pode, come pistache. Ganha damasco lá na Síria, né? Não anda muito prudente, mas de qualquer modo pode comer. Presentes personalíssimos têm de ser entregues, mesmo os personalíssimos, se for de alto valor. Então, coisa de alto valor é entregue, os personalíssimos não, mas também não pode ser coisa de alto valor. Foi isso. E isso foi feito com base num decreto. Existe um decreto que é, na verdade, um decreto de 2002, que estava lá, nunca tinha sido exatamente interpretado, decreto 4.344 do governo Fernando Henrique, sobre esses presentes. E aí o que foi que votou a Anastasia? Bom, o Lula ganhou o relógio em 2005. A decisão deste tribunal é de 2016. Lembrando que o Tribunal de Contas não é um tribunal que lida com questões de justiça penal, não é isso. Tribunal de Contas. No fundo, questões administrativas, que até podem suscitar questões na área penal, mas não é o tribunal que toca. Isso o Lula recebeu em 2005. E esta corte decidiu que as coisas têm que ser entregues, foi em 2016. As joias de Bolsonaro são posteriores a 2016. Portanto, no que respeita a Lula, disse Anastasia, o relator, o Lula não precisa entregar o relógio. A jurisprudência desta Corte de Contas é a partir de 2016. E é um voto correto, é um voto sensato. O Marcos Bem-Querer, juiz substituto, votou com ele. O juiz Walter Alencar, que foi quem redigiu aquele texto de 2016, disse, não, tem valor alto, tem que entregar, não interessa quando. É meu voto. Mas aí, Vólio Bene, aí veio a turma que nem estava julgando Lula coisa nenhuma. O relógio do Lula foi usado como cavalo de Troia das joias de Bolsonaro. Quem deu o primeiro voto divergente? O Jorge Oliveira. O Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da presidência do governo Bolsonaro, é um major da PM, do DF, foi assessor jurídico de Bolsonaro quando deputado, é um bolsonarista radical. O Jorge Oliveira disse o seguinte, e aqui a sutileza. Expliquei hoje num textão no UOL. Textão não no sentido pejorativo. É que eu não tenho preguiça de escrever. Está tudo explicado. O Jorge Oliveira disse o seguinte, não existe lei
que defina a entrega. Não existindo lei, não há crime em reter o presente. Portanto, e aí o triplo salto carpado, né? Portanto, o Lula não precisa entregar. Mas peraí, o Arthur Collor, ou vai bem? Oi. Eles estavam julgando ali se tinha crime ou não tinha crime? Ou estavam julgando se, segundo a jurisprudência do TCU, era para entregar ou não era para entregar? Era a segunda coisa. Claro. Eles não têm competência para julgar crime ou não crime. Não são eles que definem isso. Mas aí ele ganhou a adesão do Vital do Rego, do Haroldo Cedras. Então Lula não precisa entregar porque não é crime. Também do Jonathan de Jesus, que foi para lá por ação do Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, e do Augusto Nardes. Augusto Nardes. Augusto Nardes. Augusto Nardes é aquele ministro que em novembro de 2022 mandou uma mensagem entusiasmada para alguns, dizendo que, Lula não vai tomar posse não, vai ter golpe. Vamos lembrar só um pouquinho? Tem aí, né, o áudio dele? Tem. Vamos lembrar. Hein? Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Constituição, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Agora veio o Bolsonaro, que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer? Pronto, não, agora? tá bom. Acordamos, vai ter golpe, tá? Ele tá falando que Ivan Sartori, também é um desembargador aposentado, que tem posições solidamente de direita. Olha, essas pessoas. Imagina o Nardes votando a favor do Lula, que ele não queria nem que assumisse a presidência depois de ter vencido. Então eles não estavam votando o Lula. O que eles estavam dizendo é o seguinte: Lula não precisa devolver o relógio porque receber esses negócios não é crime. Bom, não é preciso ser muito esperto para saber que o caso das joias do Bolsonaro vai ter um julgamento lá no TCU, não criminal. Na linha, pode ficar ou não pode? O relator é o Nardes, é o que fala do golpe aí. E é claro que vão dizer que o Bolsonaro pode ficar com a joia. Lula pode, Bolsonaro pode. O que isso, em que essa decisão vincula a opinião da Procuradoria-Geral da República sobre abrir uma ação penal contra o Bolsonaro ou não? Em nada, não vincula. Não vincula a PGR, não vincula o STF, não vincula em nada. O Procurador-Geral da República vai decidir com base no inquérito da Polícia Federal que indiciou o Bolsonaro. Peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, e mais 11 pessoas. O que o Jorge Oliveira tentou fazer, ele tentou fazer o seguinte: eu vou aqui criar um constrangimento para o Paulo Gonet, lembrando que não há lei sobre ficar ou não ficar com presente, e, portanto, constranjo a Procuradoria-Geral da República e mesmo o STF a não abrir ação penal contra o Bolsonaro, porque agora o Paulo Gonet, até 21 de agosto, ele pode prorrogar o prazo para dizer se cabe ou não cabe a abertura de ação penal contra o Bolsonaro, pelo caso das joias. Aí o Jorge Oliveira se antecipou. Não cabe não, hein? Estou dizendo aqui,
Embora não seja minha atribuição, embora eu seja ministro do TCU, embora eu tenha a obrigação de decidir aqui, segundo a jurisprudência do TCU, então mudar a jurisprudência, enfim, e dizer por quê, eu vou me meter numa seara que não é a minha. Compreenderam? E, agindo desse modo, deixo de atuar como ministro do TCU e atuo como se fosse Procurador-Geral da República. Vocês estão entendendo qual é o busilis? Então sim, bolsonaristas, podem dar piruetas à vontade, saltar, pular, etc. Né? Concorrer a uma medalha de latão, que sim, o TCU já livrou a cara do Bolsonaro. O TCU não quer dizer que na esfera penal ele tenha se livrado, até porque teve um conjunto de atos na esfera penal que evidentemente, que o Lula não praticou. Outra, o Lula recebeu o presente da Cartier. Não escondeu o presente, não vendeu. Não... E nós sabemos as lambanças a que recorreu o Bolsonaro para vender as joias. Né? Ações, digamos, de caráter clandestino envolvendo servidores públicos. Tá certo? Então, que fique isso claro para vocês. No TCU, Bolsonaro pode comemorar. Né? Mas, na esfera penal, a decisão principal e mais importante agora é do Procurador-Geral da República. Acontece o quê, tio? Qual é o andamento? O andamento é, Gonê pode falar, quero mais tempo, preciso de mais investigação. Pode dizer, não cabe ação penal. E aí morreu o assunto na esfera penal. Porque se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, diz que não cabe ação penal, vale bem, não tem ação penal. Claro. O Supremo não pode falar, não, mas eu quero. Não, mas peraí, eu sou o titular da ação, como é que você quer? Você é o juiz da ação, o titular da ação sou eu. Como é que você quer? Se o Gonê falar não tem, não tem. E se ele falar, acho que tem de abrir a ação penal, sim, a investigação tem de continuar, ainda não é condenação. Me parece que existe uma pletora, um excesso de atos que têm de ser investigados. Sim. Que não se resume ao pode ficar ou não pode ficar com a joia. Não é? Então a investigação continuar e se abrir ação penal, aí o Supremo avalia se sim, se não. Se abrir ação penal, o Bolsonaro vira réu. Mas outra coisa que eu também vi aí, Bolsonaro, eu não sei se o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro vai ser preso, mas por causa das joias, não necessariamente. Mas, Bolsonaro também está livre da cadeia. Não, aí calma. Tem outras ações contra o Bolsonaro, né? Essa não é a única. E o golpismo? E a questão das vacinas? Tem outras. Agora, aqui, evidentemente, o TCU usou o Lula para livrar a cara do Bolsonaro. Não há a menor dúvida a respeito. Sim, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, foi ouvido. Se a decisão do TCU interferir, ele disse óbvio, não interfere. Embora o objeto das coisas seja o mesmo, as joias, são domínios distintos. Entende? Domínios distintos. No que diz respeito a TCU, ok. Tá bonito.
pode passar uma borboletinha na frente aqui, tá? Se vocês virem, é só a sorte triunfando de uma borboleta aqui dentro. Dançando, lembrando a vida que apela, né? Olha, pintadinha, bonitinha, para que o tio Rei descanse. Olha só, né? Muito bem. Passou. Vou fazer que nem Passou. vou fazer que nem o Maduro agora. Oi, Schopenhauer. Hein? Deu pra ver. Passou aí? Deu pra ver? Passou. É uma amostrada mesmo, né? Então, se você vira alguma coisa voando, é uma borboleta, tá? É isso aí. Essa é muito boa.